Falando de Alcha para os irmãos. Bom, irmãos, estamos aqui para lançar mais uma live aí. Nesta live eu quero falar sobre o casamento da Igreja Virgem com o Salvador. Ou seja, o casamento da Igreja Virgem com Yalcha. E aí, meus irmãos, eu vou até colocar na tela, irmão, se o irmão quiser colocar na tela aí a capa aí. O que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. Tá aí, ó, a capa aí. Deixa o irmão colocar a capa aí. E eu vou dar sequência aqui. Tá aí, ó. O Salvador só receberá como esposa uma igreja virgem. Ou seja, a igreja virgem. Então, irmãos, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte nessa live. Eu nunca ouvi ninguém trazer um estudo ou uma pregação com respeito a esse tema aí, mostrando que vai haver um casamento entre o Salvador e a sua igreja. Porém, o título que eu quero trazer é o seguinte: a igreja virgem. Muitos pastores pregam aí nas denominações que vai haver o casamento entre o Salvador e a igreja. Porém, eles não destacam essa parte aí, ó, mostrando que a igreja tem que ser virgem. E Alcha só vai receber como sua esposa uma igreja virgem. Tem que ter esse ponto aí, porque se não tiver essa questão aí, ele não vai receber. Ele não vai receber uma igreja que não seja virgem para poder casar com ela. Então, eu nunca vi pastor algum pregando essa questão aí, mostrando que a igreja tem que ser virgem para poder casar com Yalcha. Então, o que acontece, meus irmãos? A questão é o seguinte. Eu vou estar mostrando aqui dentro das Escrituras tudo isso aí que está na capa aí. Se a igreja não for virgem, não vai haver um casamento. Hoje nós estamos no fim da era. Estamos no fim dos dias. E no fim dos dias, no meio do povo do Eterno, Ial vai separar dois grupos. O grupo da igreja prostituta, ou seja, o grupo que forma a igreja prostituta, e o grupo que forma a igreja virgem. Então a pergunta é: em qual grupo você está? Você está no grupo que forma a igreja prostituta ou você está no grupo que forma a igreja virgem? Se você estiver no grupo que forma a igreja virgem, você vai participar do casamento que vai ocorrer no céu com essa igreja. Porém, se você estiver no grupo que forma a igreja prostituta, você não vai estar no casamento de Yalcha com a sua igreja. Pelo contrário, você vai estar excluído desse casamento. Então, isso não é falado em denominação alguma. Deixa eu só fechar a porta aqui, peraí. Então, isso não é ensinado em denominação alguma, mostrando que a igreja tem que estar virgem para poder casar com o Salvador. E é nisso que eu vou entrar aqui hoje. E vou mostrar que o grupo que forma a igreja prostituta é um grande número de pessoas. E o grupo que forma a igreja virgem é um pequeno grupo, é um pequeno número de pessoas. A grande maioria, 99% daqueles que servem ou que se dizem servir a Yalcha, formam a igreja prostituta. Estão fora desse casamento que vai acontecer entre o Salvador e a sua igreja virgem. A igreja virgem é o pequeno rebanho, é um pequeno número que vai estar ali qualificado para poder casar com Yalcha. Vai casar com ele por quê? Porque são virgens. E eu vou explicar o que significa ser virgem no dia de hoje. Ok, meus irmãos? Então, o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte. A primeira questão que eu quero trazer para os irmãos, eu anotei aqui. Yalcha é chamado de noivo na Bíblia. Isso está registrado no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 35. Ali Yalcha fala assim que iria chegar um tempo em que o noivo seria tirado e aí os apóstolos teriam que andar sozinhos, teriam que fazer milagres, teriam que pregar o evangelho sem ele. Enquanto ele estava no meio deles, ele expulsava demônios, orava pelos enfermos, pregava o evangelho e eles não precisavam fazer nada, bastava eles ficar olhando ali. Mas ele disse assim, vai chegar uma hora em que o noivo vai ser tirado e aí sim, eles vão ter que fazer a obra sozinho. Eu não vou estar presente com eles fisicamente. Então, o que acontece? Só que ali ele vira e fala assim, vai chegar uma hora em que o noivo vai ser tirado. Ele se refere a ele como noivo. E a igreja? A igreja também é chamada de
noiva, a noiva do Cordeiro. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7. E Cantares, livro de Cantares, fala muito sobre o noivo e a noiva. Por exemplo, Cantares, capítulo 5, versículo 1, fala da noiva amada, a noiva do Machia, a noiva do Salvador. Quando você lê Cantares, mais na frente eu vou estar falando sobre isso. Cantares é o livro de Salomão e Sulamita. Salomão representando Yalcha, Sulamita representando a igreja virgem. Então, até aqui eu creio que ficou claro para os irmãos. Yalcha é chamado de noiva, de noivo na Bíblia. E a igreja virgem é chamada de noiva. Por quê? Porque vai haver um casamento entre os dois. Esse casamento já está programado para acontecer lá na glória, lá no céu, onde o Eterno está. É lá que esse casamento vai acontecer. Porém, esse casamento vai acontecer quando ela estiver totalmente formada, a igreja viva estiver totalmente formada e purificada, lavada por meio da palavra, ela vai ser tirada dessa terra para encontrar o noivo lá na glória para poder casar com ele. Ok, meus irmãos? Então, eu vou primeiro falar sobre essa questão de virgindade, de ser virgem. Primeiro eu vou trazer na questão aqui da terra, entre o homem e a mulher. Adão e Eva, por exemplo, eu vou mostrar mais na frente, que era uma tipologia de Yalcha e a igreja. Eva representava a igreja virgem, quando ela foi criada. Adão representava Yalcha, o seu futuro esposo. Ok, meus irmãos? Quando o Eterno criou ali todos os animais ali, pediu para Adão dar nome aos animais, Adão deu nome para cada animal. A Escritura nos mostra que ele viu que não tinha nenhum animal ali que serviria para ser a sua noiva, a sua esposa. Porém, o Eterno tirou uma das suas costelas, fez uma mulher, trouxe perante ele, e ele disse: esta sim é carne da minha carne e sangue do meu sangue. Será chamada de mulher. Então, Eva foi a escolhida para ser a noiva de Adão. Eva representava a igreja do Machia. Yalcha passou pelo sono da morte para poder nascer a sua noiva, a sua igreja. Adão passou pelo sono ali, o Eterno trouxe um sono sobre ele e tirou de suas costelas, e da costela gerou Eva e levou ela perante ele. A igreja vai ser levada perante Yalcha, porque a igreja nasceu através da sua morte. Ok, meus irmãos? Já falei disso em vários vídeos aí. Estou só dando uma pincelada aqui para ficar claro para os irmãos. Então, a virgindade, vou falar agora da virgindade aqui física, e depois eu vou falar da virgindade espiritual, a virgindade da igreja. A virgindade física é uma tipologia da virgindade espiritual. No Velho Testamento e nas Escrituras em geral, até no Velho quanto no Novo Testamento, o Eterno mostra que as mulheres deveriam dar valor na sua virgindade. Elas não deveriam entregar a sua virgindade para qualquer homem. Elas tinham que se preservar virgem até o dia do casamento para poder entregar a virgindade ao seu marido, ao seu único esposo. Hoje, no mundo em que nós vivemos, ainda mais agora no século XXI, a virgindade se tornou algo banal. Primeiro, as mulheres rodam no carrossel, fica com uma aqui, outra ali, outra ali, outra ali, perdem a sua virgindade, entregam a sua virgindade para qualquer homem. Elas não dão valor na sua virgindade da maneira que elas deviam dar. A virgindade da mulher, a mulher deveria dar valor à sua virgindade mais do que o ouro. Deveria valorizar a sua virgindade mais do que o ouro. Porque as Escrituras nos mostram que a virgindade da mulher é a sua honra. E ela só deveria ser entregue ao seu marido, ao seu único marido, ao seu único esposo. Mas não, hoje uma mulher virgem é sinônimo de vergonha perante as outras mulheres. Muitos até caçoam da outra, perguntando: você é virgem até hoje? E coloca aquilo ali como algo banal, que ela já deveria ter se entregado a qualquer outro aí para poder perder a sua virgindade. Mas não é isso que as Escrituras nos mostram. As Escrituras nos mostram que uma mulher nasce virgem para poder ela entregar essa virgindade ao seu futuro esposo. E ela teria que escolher bem o seu futuro esposo, e só no dia do casamento ela iria perder a sua virgindade com esse homem que ela escolheu para poder casar com ele. Não é igual hoje, que as mulheres vão lá, perde sua virgindade com um, fica com outro, fica com outro, fica com outro, para depois querer casar de véu e grinalda.
Se você pesquisar aí, você vai ver que o véu e grinalda aí, há um tempo atrás aí, quem casava com véu e grinalda era só mulher virgem. Mas hoje, mulher que já rodou no carrossel, já ficou com vários homens, já perdeu a sua virgindade há muito tempo, ainda querem casar de branco, vestido de véu e grinalda. Não, o véu e grinalda era para mulheres virgens. Por isso que a igreja vai estar totalmente vestida de branco, na presença do Machia, quando ela for casada com ele. O branco representa pureza, a virgindade representa pureza. Então a mulher não poderia se entregar a qualquer homem, porque depois ela não vai ter mais a honra de entregar sua honra para o seu marido. Ela já perdeu para outro qualquer. Ela não deu valor na sua virgindade. E a igreja tem que dar valor na sua virgindade, porque ela tem que entregar sua virgindade para o seu único esposo, Yahshua Machia. E ele vai cobrar da igreja. Se ela não tiver virgem quando for para casar com ele, ela não vai casar com ele, porque ela vai ser considerada aos seus olhos como uma prostituta. Então, na Bíblia, na Escritura, nos mostra que se o marido casasse com uma mulher e ela não fosse virgem, o marido poderia levar aquela mulher e devolver para o pai da moça, porque eles pagavam o dote pela moça. Eles pagavam a quantia para o pai da moça. E se aquela moça não fosse virgem na hora que ele fosse ter relação com ela, ele poderia levar e entregar de volta para o pai e falar que ela não era virgem. Se ele provasse ali que ela não era virgem, pronto, o pai deveria devolver o seu dinheiro para ele. E aquela moça e aquela família ficariam difamadas perante a sociedade porque ela não era virgem. Esse dia eu estava conversando com meu pai aqui, meu pai tem 84 anos. Ele disse que na época dele, quando uma mulher perdia a virgindade, aquilo ali corria longe, aquele comentário, falava, aquela moça não é mais virgem, você viu lá, ela perdeu a virgindade dela, ela ficava mal falada perante a sociedade. Mas vamos pôr de uns 30 anos para cá, isso se tornou algo banal. Ser uma mulher virgem se tornou algo banal, motivo de vergonha perante as outras mulheres. Mas não é assim que as Escrituras nos ensinam. O Eterno nos mostra que a mulher tem que se preservar para o seu marido entregar para ele no casamento. Se ele não quiser ter relação, se ele insistir em ter relação com ela, ela termina o namoro. Ele também deveria aprender a respeitar a sua decisão de que ela iria entregar sua virgindade para ele somente no casamento. Diferente do que tem acontecido hoje aí no mundo. Por isso que o casamento que está aí no mundo hoje aí, a maioria dos casamentos não dá certo por causa disso aí. Porque as mulheres começam a ter relações aí muito novas e quando vai casar não tem mais honra, não tem mais virgindade para poder oferecer ao seu esposo. Apesar que os homens também hoje em dia já não se importam mais com essas questões. Por quê? Porque não conhecem mais as Escrituras Sagradas. Eles não têm entendimento do que a Escritura Sagrada nos apresenta com respeito à virgindade. Então, irmãos, a virgindade, eu até coloquei aqui, a virgindade era uma segurança jurídica e garantida da mulher, tá vendo? Por quê? Porque ela poderia provar isso, ela provar, não, eu casei com ele virgem, pá, beleza, pronto. O marido não poderia mais largar ela, ele não poderia abandoná-la. Ele casou e foi provado que ela era virgem. Então, era uma maneira. E sem contar que o ímen da mulher, ela já nasce com esse ímen, com a sua virgindade, já é para isso mesmo. Ela já nasce selada. É para poder o marido dela tirar o selo, tirar a sua virgindade. E Yahshua não vai aceitar uma mulher, uma igreja que não seja virgem. Ele não vai aceitar uma igreja que se prostituiu e ainda está na condição de prostituta. Porque a Escritura nos mostra que uma vez que a mulher perdeu a sua virgindade, que não seja com seu marido, ela é considerada como uma prostituta. Por quê? Porque ela perdeu a sua virgindade, não foi com seu marido. Se você pesquisar no YouTube, você vai ver que a Escritura nos retrata isso. O Eterno, por exemplo, com a nação de Israel. Quando a nação de Israel se desviava do Eterno e partia adorar os ídolos e outros deuses lá, os deuses pagãos, Israel era chamado de prostituta. Leia lá Ezequiel, capítulo 16. O Eterno chamando Israel de prostituta, porque eles foram até Baal, foi até Astarote, foi até os ídolos. Então, o Eterno criou Eva para Adão. O Eterno não criou Eva para vários homens. E eu vou mostrar daqui a pouco que Eva foi após outro e não perdeu a sua virgindade com Adão. Vou mostrar daqui a pouco que ela perdeu a sua virgindade foi com a serpente. Já falei nisso em outros vídeos, mas daqui a pouco eu vou entrar nessa questão. Então, o que acontece, irmãos?
A virgindade na Escritura, então, ela representa a pureza da mulher, representa a sua honra e representa a sua pureza. É por isso que a igreja vai ser sem mácula, sem ruga, pura perante Yahshua, porque é uma igreja virgem que vai ser apresentada a ele. No livro de Efésios, capítulo 5, fala que ele vai lavar a igreja por meio da água e da palavra para apresentar ela a si mesmo, como igreja pura, igreja virgem, sem mácula, sem ruga. Ela não passou na mão de outro, tá entendendo? Ela reconhece somente Yahshua como seu marido, seu futuro esposo. Hoje ela é a noiva. Ela conhece Yahshua como seu futuro esposo e está se preservando para ele. Ela não vai após outro como Eva foi. Fala a igreja de hoje, da nossa era, a igreja que está na posição de igreja virgem. Daqui a pouco eu vou entrar na questão de Eva. Então, o que é que acontece, irmãos? Quando Yahshua foi para nascer, ele nasceu de uma mulher através de uma relação sexual entre José e Maria lá, entre Yusuf e Miriam? Não. A Escritura fala que Maria era virgem. Thaís, Lucas capítulo 1, versículo 27 e 28. Mostrando que o Eterno escolheu uma moça pura, uma moça virgem, que não tinha tido relação sexual com homem nenhum, para poder trazer o seu filho ao mundo, mostrando que a virgindade é algo importante perante os olhos do Eterno. Ele escolheu uma mulher virgem e gerou seu filho no ventre dela. Por quê? Porque a virgindade representa pureza. Então, escolheu uma moça pura, uma moça virgem, Miriam, Maria. E aí, Yahshua nasceu. Aí, quando você chega no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo diz assim, vou ler mais uma vez, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo... Deixa eu pegar aqui, 2 Coríntios. Eu estou aqui em 1 Coríntios. Se você quiser acompanhar na sua casa aí, pode acompanhar. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. Experimento por vós um zelo semelhante ao do Criador. Desposei-vos a esposo único, ao Machia, a quem devo apresentar-vos como virgem pura. Shaul falou para a igreja assim, eu quero vos apresentar a um único marido, a um único esposo. Você já foi desposado, hoje vocês é a noiva dele. Eu quero apresentar vocês a ele como uma virgem pura. Virgem pura. Não vai ser uma prostituta que vai ser apresentado a Yahshua, não. Ao esposo, não. Vai ser uma igreja virgem. Você faz parte do grupo que forma a prostituta, a igreja prostituta, ou você faz parte do grupo que forma a igreja virgem? Na nossa era agora, Yahshua está levantando dois grupos. Na verdade, tem um grupo aí que já se tornou prostituta porque quis, mas ele está levantando um grupo para ser a sua igreja virgem, sem mácula, sem ruga, para poder casar com ele. Será que você faz parte desse pequeno grupo, desse pequeno número? Será que você que está na denominação evangélica, na batista, na presbiteriana, na assembleia, na ICEA ou na igreja católica, será que você faz parte do grupo que pertence à igreja virgem e pura? Eu vou te mostrar que não. Se você pertence a qualquer denominação evangélica, ou se você pertence ao catolicismo romano, à igreja católica, você pertence ao grupo que forma a prostituta. E essa não vai casar com Yahshua. O grupo que forma a igreja que vai casar com Yahshua é o grupo que está na era da igreja de Filadélfia. Se você não assistiu meus vídeos lá, assiste lá o vídeo onde eu falo das 7 eras da igreja. Aí eu mostro que a única era da igreja que está sendo preparado como uma esposa fiel, como uma virgem para casar com Yahshua, é o grupo da igreja de Filadélfia. Essa era, a era da igreja de Filadélfia, não está dentro do sistema, não pertence às denominações evangélicas, não pertence ao catolicismo romano. Pelo contrário, saiu de dentro dessas denominações e hoje está fora das denominações e se reúne em casa, se reúne através da internet, se reúne através das lives, mas não pertence a uma denominação, a uma organização. Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão. Então, você está entendendo que existem dois grupos. O grupo que forma a igreja prostituta e o grupo que forma a igreja virgem. Vai chegar uma determinada hora que Yahshua vai levar essa igreja virgem para casar com ele. E a prostituta vai ficar na terra para passar pela tribulação. Por quê? Porque não foi fiel a ele. Era uma prostituta.
No Velho Testamento, o Eterno falou com a nação de Israel: você abre a perna para qualquer um. Você se tornou uma prostituta. Na sua testa está escrito prostituta, chamando a nação de Israel de prostituta, quando eles se desviavam da presença do Eterno e não tinham ele mais como único esposo. Assim aconteceu com a igreja no decorrer da história, da sua história na face da terra. A história da igreja na face da terra já está completando 2000 anos. E eu vou mostrar que a maioria se tornou uma prostituta. Agora, na nossa era, tem um pequeno grupo que se tornou a igreja virgem de Yahshua, que vai casar com ele, tá? Então, espero que até aqui você tenha entendido. Deixa eu pegar aqui agora. Aqui, ó. O homem, no Velho Testamento, ele pagava um dote para casar com a filha de alguém. Pagava para o pai da moça. Mas ele exigia que a moça fosse virgem, a não ser que ele casasse com uma viúva. Aí não tem nada a ver. Mas se a mulher não era viúva, tinha que ser virgem. Do contrário, ele não iria casar. E se ele chegasse lá na hora e desconfiasse que ela não era virgem, devolvia para o pai. Ele pagava o dote, era chamado de dote. E Yahshua pagou o dote pela sua igreja. No livro de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19 em diante, fala que Yahshua nos comprou com o seu sangue. Ele já pagou o preço pela sua igreja. Para quê? Para poder casar com ela. Ele quer casar com a sua igreja. Por isso que eu estou falando que o homem e a mulher aqui na Terra é uma tipologia exata da igreja e Yahshua. É uma representação exata. Quando você lê Efésios capítulo 5, fala do marido ali com a sua esposa, aí ali é uma comparação que ele está falando, está fazendo entre o marido e a esposa e ele e a igreja. Por isso que lá no versículo 26, capítulo 5, versículo 26 e 27, ele vira e fala, Yahshua morreu pela sua igreja. De certa forma, Adão passou pelo sono da morte para poder nascer a igreja. E Yahshua passou pelo sono da morte para poder nascer a sua igreja. Mas ele quer essa igreja virgem, para a hora que ela for apresentada a ele, estando virgem, não como uma prostituta. Mas muitos aí hoje estão achando que é a igreja virgem de Yahshua. Não é. É uma prostituta. Assembleia de Deus, Iceia, Preteriana, Universal, Mundial, qualquer denominação evangélica que você tiver dentro, ou o catolicismo romano, igreja católica, sinto muito te dizer, você não pertence ao grupo da igreja virgem que vai casar com Yahshua. Você está no grupo da prostituta. E daqui a pouco eu vou te mostrar isso com mais clareza. Então, o que acontece? Gênesis, quando o Eterno criou Adão e Eva, ele criou Adão lá, depois ele tirou a sua costela e fez Eva. Ele fez Eva virgem ou sem ser virgem? Lógico que era virgem. Ele fez uma esposa virgem para Adão. Mas o que acontece, irmãos? Então, nós temos agora uma tipologia exata do livro de Gênesis. Se você ler no livro de Romanos, ou 1 Coríntios, capítulo 15, fala que Yahshua é o último Adão. Por que chama Yahshua de Adão? Porque Adão era uma figura de Yahshua. Eva era uma figura da igreja. Está entendendo, irmãos? No livro de Romanos também compara Adão com Yahshua. Mostrando ali, falando que Yahshua é uma figura, Adão é uma figura de Yahshua. Então, nós temos que olhar a história dos dois lá no livro de Gênesis para nós entendermos a história da igreja com Yahshua. Nós temos que comparar. Eu não falei aqui agora que Adão passou pelo sono da morte lá, o Eterno trouxe sobre ele um sono e da sua costela tirou uma costela e fez uma esposa para ele. E Yahshua não passou pelo sono da morte e não nasceu a igreja. A hora que ele morreu, que ele ressuscitou, nasceu a igreja dele. Então, o que acontece? Quando nasceu a igreja de Yahshua ali, ela era virgem. Lá na frente, ela se torna uma prostituta. Vou mostrar isso. Igual Eva. Eva nasceu virgem. Mas Eva perdeu a virgindade. Mas não foi com Adão. A igreja era virgem. Perdeu a sua virgindade com outro aí, que eu vou mostrar quem é o outro daqui a pouco. Então, a história se repete. Então, várias mulheres no Velho Testamento representavam a igreja. Era uma tipologia da igreja. Por exemplo, vou ler aqui, ó, Gênesis capítulo 24. Olha o que está escrito aqui. Gênesis capítulo 24 vai falar que Abraão, ele queria escolher uma esposa para o seu filho. Quem era o filho dele? Isaac. Abraão ali representava o pai, o Criador, Yahweh dos exércitos. Representava o pai, que está escolhendo uma esposa para o seu filho, Yahshua. Abraão representa o pai, o Criador, Yahweh.
Isaac representa Yahushua, o Machia. É tanto que quando Isaac foi sendo levado do monte para ser sacrificado, ele estava carregando um feixe de lenha. Foi 3 dias para chegar até lá no monte. E Yahushua, depois de 3 dias, ressuscitou. Isaac carregando o feixe de lenha para poder ser sacrificado, para Abraão era como se ele já tivesse morto. Levou 3 dias para chegar lá. E aí, quando o Eterno falou, precisa matar mais não, é como se ele tivesse ressuscitado para Abraão. Mas a questão é o seguinte, Abraão representa o pai, Yahweh. E Isaac representa Yahushua, o filho do Eterno. Aí Abraão enviou Eliezer até determinado lugar, falou, vai lá no meio do nosso povo, escolhe uma mulher para o meu filho. A mulher era uma mulher virgem. Como é que era o nome dela? Rebeca. Vou ler aqui, ó. Gênesis 24, versículo 15. Não havia ele acabado de falar, eis que saiu Rebeca, filha de Batuel. Isso aqui é Eleazar. Ele acabou de fechar a boca, depois você lê a história toda. Estou lendo o versículo 13 em diante. Apareceu Rebeca na frente dele, né? Filha de Melca, a mulher de Nacor, irmão de Abraão, trazendo seu cântaro sobre o ombro. A jovem era muito bela, era virgem. Nenhum homem dela se aproximara. Ela não teve relação com nenhum homem. Ela era virgem. Aí Eleazar bateu o olho nela, o Espírito do Eterno testificou com ele. Aquela lá é quem vai ser a esposa de Isaac. Porque tudo que aconteceu no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Então Eleazar se aproximou da moça, pediu para ir até a casa dela, foi até a casa dela, deu joias para ela, encheu ela de presente e falou com ela que o filho do seu patrão, o filho de Abraão, Isaac, queria casar com ela, se ela aceitaria se casar com Isaac. E ela foi, falou com o pai dela falou, ela tem que decidir. Aí ela falou, não, eu aceito. É uma tipologia da igreja que ouviu falar de Yahushua sem nunca ter visto ele, mas aceitou ele como noivo e aceitou casar com ele. Quando apresentou Yahushua para você e falou, esse aqui é o nome verdadeiro, esse aqui é o Filho do Eterno, e você recebeu Yahushua como Salvador, você aceitou sem nunca ter visto Yahushua. Você aceitou de ver eu falar bem dele aqui na internet e mostrar que ele é o Machia verdadeiro. Da mesma forma, Rebeca, ela aceitou ele apenas de ouvir falar bem dele, mas ela nunca tinha visto ele. E ela foi ao encontro de Isaac junto com Eleazar, ela falou para o pai dela, não, eu aceito, eu quero casar com esse rapaz. E ela foi até Isaac e encontrou com ele no meio do caminho. Aí lá fala que ela tirou o véu da boca, encontrou com ele, e depois os dois se casaram. Mas eu estou trazendo para você que essas mulheres também no Velho Testamento é uma tipologia da igreja. E esses homens é uma tipologia de Yahushua. Representa Yahushua Isaac. Rebeca representa a igreja virgem, que vai casar com Yahushua. Abraão representa o pai que está preparando essa igreja para levar perante o seu filho lá, para poder casar com ele lá. Yahushua vai ser o juiz desse casamento. O altar vai ser lá no céu, lá na glória. O casamento vai ser lá. Os convidados já estão lá, que são os anjos, vai assistir esse casamento. Então, o que acontece? Quando nós andamos mais para frente, nós vemos a história da rainha Esté. Deixa eu pegar aqui. Esté, capítulo 2, versículo 2 diz assim, disseram então aqui fala que o rei Assuero mandou trazer então lá moças lá para casar com ele, só que essas moças que deveriam ser buscadas para poder casar com o rei Assuero, ele escolheu uma delas para casar com ele, para ser a sua rainha. Ele escolheu uma delas. Porém, elas tinham que ser virgem. Ia trazer várias moças virgens. Dentre as virgens, ele ia escolher uma para casar com ele. Ele escolheu Esté. Mas aqui no capítulo 2, versículo 2, diz assim, disseram então os passagens do rei que o serviam, que se procurasse para o rei jovens virgens e belas. Estabeleça, ó rei, emissários em todas as províncias do seu reino, e eles mesmos reunirão todas as jovens virgens. Aí foi lá, esses emissários, foi lá e buscou várias jovens virgens e bonitas, para ele escolher uma para poder casar com ele. Ele escolheu Esté. Esté se tornou a rainha, se tornou a esposa do rei Assuero. O rei Assuero representa Yahushua Machia. A palavra Assuero no hebraico significa leão-rei, ou rei-leão. Quando você lê a escritura, fala que Yahushua é o leão da tribo de Yalda, mostrando que o rei Assuero é uma tipologia de Yahushua. E a rainha Esté é uma tipologia da igreja virgem, que casou com o rei Assuero. Representa a igreja virgem que vai casar com Yahushua Machia.
Ok, irmãos? Só mostrando que tem mulheres nas escrituras que representam a esposa do cordeiro que vai casar com ele. Por quê? Essas moças virgens aqui, por exemplo, representam a igreja virgem que vai casar com Yahshua. Ok? Deixa eu só passar para frente aqui. Eu quero que os irmãos tenham paciência. Eu não vou... Essa live não vai ser grande, não. Mas eu não vou correr, não, para poder ficar bem compreensivo o que eu estou falando aqui. Porque muitas pessoas aí que pertencem a uma denominação evangélica estão me vendo aqui, talvez pela primeira vez. Se você está me vendo pela primeira vez, não tire conclusão precipitada. Apenas ouça o que eu estou falando, pega a sua Bíblia, acompanhe o que eu estou falando e vê se faz sentido ou não. Porque o Eterno, nessa era, na era de Filadélfia, no fim dos tempos, está trazendo a mensagem para a igreja fiel, a igreja virgem. E ela vai se posicionar, porque o casamento dela está muito próximo para poder acontecer com Yahshua. E aí, se você faz parte dessa igreja, com certeza você vai parar, vai ouvir e vai crer nessa mensagem, porque o Espírito do Eterno vai testificar com o seu Espírito o que eu estou falando aqui. Então, o que é que acontece, irmãos? No livro de Cânticos, capítulo 4, versículo 11, versículo 12, o livro de Cânticos fala de Salomão e Sulamita. Salomão representa Yahshua e Sulamita representa a igreja virgem. E eu lancei vários vídeos aqui onde fala assim: levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem a mim. Pomba minha que anda no meio das rochas. Depois ele fala assim: passou-se o inverno, chegou a primavera. Aí ele chama ela. Então o que é que acontece? A igreja, para ir ao encontro de Yahshua para casar com ele, ela tem que estar totalmente purificada, tem que estar como uma virgem pura para poder ser apresentada a ele. No livro de Cantares, então, nos mostra Sulamita como uma igreja virgem que estava ali sendo representada por um jardim. Deixa eu ler o texto aqui que vai ficar melhor para vocês. Cânticos, capítulo 4, versículo 11 em diante, diz assim: teus lábios... Deixa eu ver o versículo 10. Que belos são os teus amores, minha irmã, noiva minha. Teus amores são melhores do que o vinho, mais fino do que outros aromas. É o odor dos teus perfumes. Teus lábios são favos escorregando. Ó noiva minha. Isso aqui, no caso, é Salomão falando para Sulamita. Ou seja, é Yahshua falando para a sua igreja. Tens leite e mel sob a língua, e o perfume de roupas é como o perfume do Líbano. És jardim fechado, minha irmã, noiva minha. És jardim fechado, em fonte, uma fonte lacrada. Quando ele fala irmã minha, noiva minha, porque ao mesmo tempo que nós somos a noiva de Yahshua, nós somos a sua irmã ou os seus irmãos, porque ele é o nosso irmão mais velho. Então, eu creio que é por isso que aqui ele se refere dessa forma. És jardim fechado, minha irmã, noiva minha. És jardim fechado, uma fonte lacrada. O que é uma fonte lacrada? Ele está mostrando que ela era virgem, um jardim fechado. Olha o que diz no rodapé da Bíblia de Jerusalém, diz assim: é a imagem do encanto da amada, o tema da bela jardineira ou do pomar do amor. Encontra-se na poesia épica, na poesia egípcia, mas o jardim está fechado até o momento em que a noiva o abrir ao seu amado. Está vendo aí? Para as núpcias, agora falou, para as suas núpcias, capítulo 5, versículo 1. Comparar com Provérbios 5, versículo 15 e 20, acerca do amor conjugal. Provérbios, capítulo 5, versículo 15 e 20, é Salomão falando que você não deve deixar ninguém tirar água da sua fonte, da sua cisterna. Aí ele pega e fala lá que está falando da esposa lá. Ele está falando da relação sexual entre o homem e a mulher. Que o homem não pode deixar outro ir lá tirar água na sua fonte. Em outras palavras, não pode deixar outro homem ficar com a sua mulher. Então, mas só que eu estou pegando aqui o capítulo 4, versículo 12. Você é um jardim fechado. Tá vendo aí? Uma fonte lacrada. Você é virgem, minha amada. E Yahshua falando para a sua igreja, você é virgem. Então, eu creio que está ficando claro na mente dos irmãos aí. Agora, o que eu quero trazer para os irmãos? A capa. O que eu falei na capa? O Salvador só vai receber como a sua esposa uma igreja virgem. Só receberá como sua esposa uma igreja virgem. Por quê? Porque existe nas Escrituras Sagradas, no Velho Testamento, um versículo onde fala que o sumo sacerdote só poderia casar com uma mulher virgem.
Os outros demais homens lá poderiam casar com viúvas, mulheres que o marido largou, mas o sumo sacerdote, as escrituras nos ensinam que ele só poderia casar com uma mulher virgem. Existem sacerdotes e existe o sumo sacerdote. Lá em Israel tinha um grupo de homens que eram sacerdotes, mas tinha um que estava acima dos demais tudo. Ele é chamado de sumo sacerdote. Por quê? Porque ele é uma tipologia de Yahshua. Os vencedores no milênio são chamados de sacerdote, mas Yahshua é chamado de sumo sacerdote. Onde está isso, amigos? Hebreus, capítulo 8, versículo 1, fala que Yahshua é o sumo sacerdote. Hebreus 4 e 14, Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 5, versículo 1 e outras passagens nos fala que Yahshua é o sumo sacerdote. Então, vou ler aqui Levítico, capítulo 21, versículo 10 em diante, vai dizer assim: o sumo sacerdote que tem preeminência entre seus irmãos, ele tem preeminência, que ele está superior a eles. Aí ele diz assim: sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que recebeu a investidura ao se revestir das vestimentas sagradas. Não desgrenhará os cabelos, não rasgará as suas vestes, não se aproximará do cadáver de nenhum morto, e não ficará impuro, não ficará, deixa eu ver, de nenhum morto, e não ficará impuro nem por seu pai, nem por sua mãe. Não sairá do santuário, a fim de não profanar o santuário do Criador, pois leva sobre si mesmo a consagração do óleo da unção do seu Criador. Eu sou Yahweh. Tomarás por esposa uma mulher ainda virgem. Aí, tá vendo aí? A viúva, a mulher repudiada, a mulher largada, ou a desonrada pela prostituição, a Constituição vai falar, ou a prostituta, essa que fala, ou desonrada pela prostituição, porque uma vez que ficou com outro homem, a não ser o seu marido legítimo, está sendo considerado como prostituição. Então ele falou, não vai pegar ela para poder casar com ela. Não a tomarás por esposa. Tá vendo aí? Somente uma virgem. Pronto, então até aqui. Então o sumo sacerdote, ele só pode casar com uma virgem. Por isso que eu falei, o Salvador só receberá como esposa uma igreja virgem. Mas aí agora o que acontece então, meus irmãos? O que acontece agora é o seguinte, que eu vou trazer para os irmãos é o seguinte. Paulo, vou ler 2 Coríntios, capítulo 2 novamente, para me narrar a história da igreja e chegar aonde eu quero aqui. Espera aí. 2 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2. Experimento-me por vós um zelo. Na alguma situação vai falar ciúme, semelhante ao do Criador. Desposei-vos a esposo único, a saber, o Machia, ou seja, Yahshua, a quem devo vos apresentar como virgem pura. Receio, porém, que como a serpente, olha essa palavra aqui agora, seduziu Eva, por sua astúcia, vossos pensamentos se corrompam, desviando da simplicidade ao Machia. Com efeito, se vem alguém e vos proclama outro Yahshua, diferente daquele que vos proclamamos, ou se acolheis um espírito diferente do que recebeste, ou um evangelho diferente daquele que abraçaste, vós o suportais com bom grado. Então, Paulo agora está virando, Paulo virou e falou assim, eu quero vos apresentar como uma virgem pura ao único marido, Yahshua Mashiach. Mas eu tenho medo que, assim como a serpente seduziu a Eva, agora eu vou voltar lá em Eva, Eva foi criada virgem, colocou o casalzinho bonitinho lá no Jardim do Éden, ela e Adão. Mas lá no Jardim do Éden tinha um animal que não rastejava, ele andava em pé, ele tinha perna, chamado serpente, ele falava. Hoje a serpente fala? Não. Hoje a serpente tem perna? Não, ela rasteja. Por quê? Porque o Eterno lançou uma maldição nela depois que ela fez sexo com Eva. Se eu falar isso aqui para os cristãos das denominações evangélicas, mas que heresia, que blasfema que esse irmão está falando, esse cara é um herege. Por que eles falam isso? Porque o entendimento deles ainda é fraco. Eles ainda estão no leite, bebendo leite. Não pode compreender as coisas espirituais do Eterno, quanto elas são profundas e quanto elas são tremendas. O primeiro adultério, a primeira traição aconteceu no Jardim do Éden. Quem foi que traiu? Eva traiu Adão com a serpente. Eva perdeu a virgindade, foi com a serpente, não foi com o seu marido. Tá entendendo, irmãos? Então, já lancei vários vídeos aí falando sobre isso. Se o irmão tiver a capa do vídeo, o irmão pode colocar aí que eu falei. O vídeo aí chama A Semente da Serpente.
aonde eu mostro que Caim não era filho de Eva, é filho da serpente com Eva. O filho de Eva com... Não é filho de Eva, não era filho de Adão. Caim não era filho de Adão. Aí, ó, a capa aí, ó. Vamos quiser até aproximar aí. Então, nesse vídeo aí eu mostro que Caim é filho da serpente com Eva. E Abel era filho de Adão com Eva. Eu mostro que os dois são gêmeos. Os dois eram gêmeos. Quem tirou a virgindade de Eva foi a serpente. E aí ela foi lá e apresentou o sexo para Adão. Quando ela apresentou o sexo para Adão, ela já tinha perdido a virgindade. Ela transou com Adão em menos de 72 horas. Logo após ela ter transado com a serpente, ela transou com Adão e aí ela engravidou dos dois. Porque se você entrar na internet, nesse vídeo aí eu mostro vários documentos que uma mulher pode engravidar de 2 homens ao mesmo tempo se ela transar com os dois em menos de 72 horas. Foi o que aconteceu com Eva. Ela não perdeu a oportunidade. Ela correu lá e apresentou para Adão o sexo que a serpente havia acabado de apresentar para ela. Então ela perdeu a virgindade com a serpente. E dessa transa dela com a serpente nasceu Caim. Da transa dela com Adão nasceu Abel. Aí o Eterno veio e virou para ela e falou assim: você está grávida. E agora essas 2 sementes que estão no seu ventre aí, uma será inimiga da outra. E o que aconteceu? Nasceu Caim e nasceu Abel. Caim matou Abel, porque Caim era filho da serpente, era filho de Satanás no sentido espiritual e filho da serpente no sentido físico. Está entendendo, irmãos? Então, tem 2 descendências em cima da terra. Um é o joio e o outro é o trigo. Um é carneiro, o outro é cabrito. Um é os ímpios e os outros é o trigo. Os ímpios vão ser queimado, é o joio, vai ser jogado no lago de fogo, queimar eternamente. O trigo vai ser recolhido no seu celeiro. Então tem 2 descendências. Uns é os filhos do diabo e outros é os filhos do Criador. Isso tudo começou lá no Jardim do Éden, após uma traição, após um adultério, que Eva praticou. Eva, então, traiu o seu marido. Agora, presta atenção no que Paulo fala. Eu quero vos apresentar como uma virgem pura, a um só marido, Yahshua Mashiach. Mas eu tenho medo que, assim como a serpente seduziu a Eva e tirou a sua virgindade, vou dar a palavra aqui agora, assim como a serpente seduziu, igual um homem seduz uma mulher. Ele não falou assim como a serpente enganou Eva, não. Ele usou a palavra assim como a serpente seduziu Eva. Quando você vai lá no livro de Timóteo, fala assim, não foi Adão que foi enganado. Aí usa a palavra enganado. Não foi Adão que foi enganado, mas Eva sendo seduzida. Tá vendo aí? Deu ouvido à serpente. Então, Eva deu ouvido à serpente. A serpente levou tempo para poder seduzir a mulher de Adão, a futura esposa de Adão. Porque até então eles não tinham tido relação sexual e consumado o seu casamento. Adão poderia, mais na frente, conhecer Eva e tirar a sua virgindade? Sim, não podemos descartar essa hipótese alguma, mas ela passou o carro na frente dos bois, recebendo a opinião da serpente. Por isso que no livro de Provérbios, fala assim, ó, a mulher adúltera, ela come do fruto, ela come, limpa a boca e diz, não fiz nada de errado. Toma um banho e vai embora. A mulher adúltera, Provérbios, se eu não me engano, Provérbios capítulo 30, versículo 19. A mulher adúltera come e limpa a boca e diz, não fiz mal algum. Eva levou lá, ela levou a mão lá e pegou do fruto e comeu. Está dizendo que ela praticou sexo, praticou adultério. Está entendendo? Por isso que o provérbio fala, a mulher adúltera, come, limpa a boca e diz, não fiz mal algum. Eva fez a mesma coisa. Então, o que acontece? Ela foi lá, pelo contrário, foi lá e apresentou o sexo para Adão. Aí nasceu essa raça de Caim que está em cima da terra aí até hoje. Vou usar um vídeo aí, coloca um vídeo de uma menina aí mostrando lá no Targum, que hoje, agora já está aparecendo. Depois que nós lançamos esse vídeo aí, agora está só esparramando, mostrando que tem os descendentes da serpente. Coloca aí, irmão, um vídeo na tela aí. Que diz o Targum, que é o Pentateuco usado pelos judeus após a Babilônia. Veja só o que diz o Targum, que é o Pentateuco usado pelos judeus após a Babilônia, traduzido do hebraico para o aramaico, no capítulo 4 de Gênesis. E Adão conheceu intimamente a Eva, sua esposa, que ela ficou grávida de Samael, a antiga serpente, Satanás, né, que o Malaca desejável, ou seja, o anjo desejável, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E ela disse, tenho adquirido um homem do Malaca de Deus. Veja só que ela não agradece, ela só afirma que ela teve um filho homem, mesmo porque ela teve dores de parto pela primeira vez.
Então Deus estava próximo a ela, apesar da sua penalidade. E continuou a gerar de seu marido, veja, continuou a gerar de seu marido Adão e o seu irmão gêmeo a Abel. Veja só que Abel é irmão gêmeo de Caim, que Caim, filho de Samael, e Abel, filho de Adão. E Abel era um pastor de gado miúdo. Agora vamos dar uma olhada para confirmar no capítulo 5, que fala no verso 3. E Adão viveu 130 anos e gerou Sete, do sangue pela sua imagem e pela sua semelhança. Veja que na Bíblia fala que Sete tinha sua imagem e semelhança. Por quê? Vamos ver. Pois antes disso, de Chavá tinha gerado Caim, que é antes disso de Eva, tinha gerado. Então é isso aí, irmãos. Deu para os irmãos verem aí que o que eu venho falando aí há muito tempo aí, da descendência da serpente. Mas o importante aí é que Eva, então, perdeu a sua virgindade com a serpente. Aí, meus irmãos, o que acontece então? Aí Paulo fala no livro de Coríntios: quero vos apresentar a um esposo único, a saber, Yahshua Mashiach. Quero apresentar como uma virgem pura, a um esposo único, a saber, Yahshua Mashiach. Mas tenho medo que, assim como a serpente seduziu a Eva e tirou a sua virgindade, vocês também sejam corrompidos e vão após outro, que não seja o Mashiach que nós temos apresentado, vão após outro espírito, outro Mashiach, outro evangelho. Isso aconteceu, meus irmãos. A igreja, na época do apóstolo Paulo, na apóstolo Saúl, ela era virgem, ela era pura. Porém, isso não permaneceu, ela não permaneceu virgem durante muito tempo. Ela não preservou a sua virgindade. Só aqueles ali da época de Paulo ali que preservou a sua virgindade até certo tempo. Mas quando chegou no ano 325, depois do Mashiach, surgiu um homem chamado Constantino. E Constantino fez um concílio chamado Concílio de Nicéia. Isso aconteceu no ano 325. Ali ele apresentou um outro Salvador para a igreja. E aí ela aceitou ele como sendo o Salvador verdadeiro. Presta atenção no que Paulo falou. Mas eu tenho medo que vocês vão após outro. Após outro. Outro que não seja aquele que nós temos pregado. Paulo Shaul não pregava Jesus. Paulo Shaul pregava Yahshua. Jesus é Jesus. Yahshua é Yahshua. Deixa eu só fechar a porta aqui. Está caindo uma chuva grossa aqui. Espero que a internet não caia. Então, Shaul tinha medo de outro Mashiach ser apresentado no lugar do que ele estava pregando. Yahshua apareceu para ele e falou em língua hebraica. Ele falou assim: quem és tu, mestre? Quando Yahshua apareceu para ele, Yahshua falou assim: eu sou Yahshua, a quem tu persegue. Porque ele estava perseguindo a igreja de Yahshua. E lá fala que Yahshua falou em língua hebraica. Em língua hebraica, o nome do Salvador se escreve com as letras Yod, He, Vav, Shin, Ai. Transliterado é Yahshua. Jesus não, Jesus vem do latim. Jesus, que significa isto é porco. Então esse não é o nosso Salvador. Esse é o outro que a igreja deu ouvido para ele através quando Constantino apresentou para ela. Então Constantino fez a igreja perder a sua virgindade, indo após outro. Tá entendendo, irmão? A igreja agora passou a ser o que agora, depois que ela perdeu a virgindade? Ela passa a ser chamada de prostituta. Romilson, tem como se provar isso? Tem. Deixa eu ler para você. Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 diz assim: um dos 7 anjos das 7 taças veio dizer-me: vem, vou mostrar-te o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Os reis da terra se prostituíram com ela e com o vinho da sua prostituição embriagaram seus habitantes da terra. E Elrana, o presbítero Elrana, presbítero João, o presbítero Elrana, ele teve uma visão, foi arrebatado em espírito. O Eterno mostrou para ele uma prostituta assentada sobre muitas águas. Aí, no versículo 15, ele fala assim: as águas que viste, aonde a prostituta está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Ó, meus, quem é a prostituta? O catolicismo romano, a igreja católica, a maior religião do mundo, o catolicismo romano, estava sentado sobre muitas águas, você estava governando sobre muitos povos, nações e línguas, porque água, no versículo 15, significa povos, nações e línguas. No capítulo 17 fala que essa mulher está revestida de ouro,
vestida de escarlate, vermelho. É a cor dos papas lá do Vaticano. Eles vestem de escarlate, de vermelho, os bispos, cardeais. Fala que o Vaticano é representado por uma cidade também no capítulo 17, versículo 9. Se refere ao Vaticano edificado sobre 7 colinas. Então, essa prostituta do capítulo 17 de Apocalipse é o cristianismo que apostatou da fé. É a igreja de Yalcha, lá no ano 325, que estava na condição de virgem e, de repente, virou uma prostituta. Por quê? Porque foi após o outro, foi após Jesus. Se o irmão tiver a imagem do Jesus, irmão, pode colocar na tela aí. Yalcha é moreno, nasceu na terra de Israel. Ele era hebreu. E aquele povo ali é tudo moreno, queimado do sol ali, ainda mais na época dele, que é sol escaldante. Então, Yalcha era moreno, não tem nada a ver com esse Jesus galego dos olhos azuis, apresentado pela prostituta, pela Igreja Católica. Esse aí é o amante dela lá. Então, é outro, não é o Salvador, o Machia, o verdadeiro. E espero que você tenha entendido o que eu estou falando aqui. Então, o que é que acontece? Você tem que entender a história da igreja para entender quando ela sai da posição de virgem. Aí, ó, é esse aí. Esse aí é o outro, que a igreja foi após ele. E está achando que esse aí é o verdadeiro. Não. Esse aí é o outro, a serpente, tá vendo? Esse aí você foi seduzido, igual Eva foi seduzida. Você foi seduzido por Constantino. Constantino até hoje está aí, ó, falando aí, ó, a sua mensagem está aí até hoje, correndo o mundo aí, ó, pegando pessoas para Jesus. Mas o Salvador não é Jesus. O Salvador é Yahshua Mashiach. Então, a igreja que segue a Jesus Cristo, ela é o quê? Ela é uma prostituta. Aí eu te pergunto agora, você que está me vendo pela primeira vez, você que pertence às igrejas evangélicas, às denominações evangélicas, eu falei que a Igreja Católica é uma prostituta e está provado no livro de Apocalipse, capítulo 17. Vestida de escarcha, adornada de ouro, com a taça de ouro na mão. Já lancei vários vídeos aí falando dessa prostituta. E você que está dentro das denominações evangélicas, você também pertence ao grupo da prostituta. Por quê? Porque no livro de Apocalipse, capítulo 17, se o irmão quiser colocar o documento na tela aí, fala que ela, a Igreja Católica, é a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Se o irmão tiver um versículo e quiser colocar na tela para nós aí, você toma um gole aqui de água. Aqui. Aí, ó. A Igreja Católica é a mãe das prostitutas. Agora raciocina comigo. Martinho Lutero era o quê? Foi de Martinho Lutero que veio as denominações evangélicas, a Igreja Luterana. A Igreja Luterana é uma igreja evangélica. Da onde veio a Igreja Luterana? De Martinho Lutero. Olha o nome, Luterana. Olha o nome, Lutero, Martinho Lutero. Veio a Igreja Luterana, Igreja Evangélica Luterana. Depois veio Batista, veio Assembleia, veio Presbiteriana, veio várias. Mas todas elas são filhas da Igreja Católica. Por isso que a Bíblia fala, ela é a mãe, a Igreja Católica é a mãe das prostitutas. Mais uma vez eu te pergunto, você que está dentro das denominações evangélicas, você que pertence à Assembleia, à Batista, à Presbiteriana, à Universal, à ICE, seja qual for a igreja evangélica, você faz parte do grupo das prostitutas, da prostituta, ou você faz parte da igreja virgem? Você faz parte da igreja prostituta ou da igreja virgem? Lógico que você faz parte da igreja prostituta. Eu estava na Assembleia e rachei fora da Assembleia depois que eu vi que as denominações evangélicas são filhas da grande prostituta, que é a Igreja Católica. Por isso que lá na frente chama ela de no versículo 5, aí chama ela de Babilônia, porque na Babilônia era um lugar de idolatria, de adoração aos ídolos. Lembra do que eu falei? Israel foi chamado de prostituta, que foi após os ídolos. Jesus Cristo é a 8ª maravilha do mundo, é o ídolo das nações, é Jesus Cristo. Não tem nada a ver com Yahshua ou Mashiach. Yahshua Mashiach não é um ídolo, ele é o Filho do Eterno. Ele é o nosso Salvador, que derramou o seu sangue por nós. E o seu nome significa Ial salva. Yahshua significa Ial salva, o Pai salva. Jesus vem de Jesus, que significa isto é por. Não é o Salvador, é o outro, que a igreja foi após ele. Então, da mesma forma que a serpente seduziu Eva lá no Jardim do Éden, Constantino usado por Satanás, igual a serpente foi usada no Jardim do Éden, Constantino também foi usado por Satanás para poder levar a igreja após o outro. Satanás usou a serpente, encarnou na serpente para poder seduzir Eva e ter relação com ela para nascer Caim. No sentido físico, Caim é filho da serpente. No sentido espiritual, é filho de Satanás. Está entendendo, irmão? Então,
Eu espero que você tenha entendido o que eu estou falando aqui. Você que pertence às denominações evangélicas, que estão me ouvindo pela primeira vez. Um dia a casa vai cair e você vai entender tudo que eu falei. A prostituta não vai estar no altar. A prostituta não vai estar vestida de noiva para encontrar Yahshua lá na glória, na presença do Pai, para poder casar com ele. No livro de Salmos 45, fala da noiva perante Yahshua, vestida com um vestido todo bordado. Daqui a pouco eu quero falar sobre essa questão do vestido bordado. Ela vai estar lá, é lá na glória que vai ser o casamento. Então deixa eu pegar aqui agora, aqui. Passar para frente aqui. Que está caindo uma chuva grossa aqui no nariz agora, aqui onde eu estou. Então aqui, ó. Quando nós chegamos em Apocalipse capítulo 21, fala assim, vi a nova Yahushalã descendo do céu como esposa para o cordeiro. A nova Yahushalã. A igreja, ela leva o nome do seu marido, do seu futuro esposo, a qual ela vai casar com ele. Ela já está levando o nome dele para todo lado aí. Por isso que lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 7, na era de Filadélfia, que é a igreja de Filadélfia, porque tem as 7 eras, na era da igreja de Filadélfia, fala assim, ó, ao anjo da igreja de Filadélfia diz, eu sou o verdadeiro, o puro. É Yahshua falando para a igreja de Filadélfia, eu sou o verdadeiro. Jesus é o falso, eu sou o verdadeiro. Aí no versículo 7 ele diz assim, você não negou o meu nome, porque o nome de Yahshua foi apresentado para mim, e eu passei para os irmãos. Por isso que eu falo, o mensageiro da era de Filadélfia, você não negou o meu nome. A igreja de Filadélfia também não negou, abraçou o nome dele. Então a igreja de Filadélfia pois sabe qual que é o nome dele. Aí ele vira e fala assim, na testa de vocês eu vou escrever o nome do meu pai, Yahweh, o meu nome, Yahshua, e o nome da cidade santa, Yahushalã. Aí, o que está escrito no livro de Apocalipse? Vi a cidade santa, Yahushalã, descendo do céu como esposa para o seu cordeiro. Ela leva o nome do seu futuro esposo sobre si, na sua mente. Ela carrega na mente. Ela não leva o nome de um ídolo. A igreja virgem, ela tem que se preservar. Então, agora, trazendo esclarecimento para os irmãos, o que significa ser uma igreja virgem? Porque ser uma mulher virgem é não perder o ímen, é não perder a sua virgindade, o seu selo, quando ela nasce ali, ó, o ímen é chamado de ímen. A virgindade dela é chamada de ímen. Isso aí é ser virgem, no sentido físico de uma mulher aqui da terra que nasce de pai e mãe, de carne e osso. Perder a virgindade é perder o seu ímen, é ter o seu ímen rompido. Isso é perder a virgindade. Agora, o que significa ser virgem perante Yahshua, o Mashiach? É não ir após Jesus Cristo e pegar ele como seu salvador e levar esse nome, pregar esse nome. Os apóstolos não sofreram pelo nome Jesus, eles não divulgaram esse nome. Lá tá morrendo muitas pessoas lá naqueles países islâmicos lá, ó, matando os cristãos, as pessoas falam, está morrendo por levar o nome de Jesus. Não, eles estão morrendo porque eles servem o cristianismo. E lá não aceita espiritismo, lá não aceita budismo, lá não aceita judaísmo e lá não aceita cristianismo. Eles não estão matando aquele povo aí, não é porque ele está servindo ao nome verdadeiro, não. Está matando ele porque eles têm outra religião que não é o islamismo. Morrer pelo nome de Yahshua é diferente de morrer pelo nome de Jesus Cristo. Está entendendo, meus irmãos? Então, nós levamos o nome. Estamos dispostos a sofrer pelo nome verdadeiro. Por isso que no livro de 1 Coríntios fala, ninguém pode lançar outro nome, outro fundamento, além daquele que o Pai já escolheu. O Pai escolheu o nome do seu filho antes de nascer. Enviou o anjo Gabriel, até Miriam, e falou, você vai colocar o nome da criança de Yahshua. Por quê? Porque Yahshua significa Yah salva. Yah é a salvação. Então, esse é o nome que a sua noiva tem que levar. Aonde ela for, ela tem que levar esse nome. Não é o nome Assembleia de Deus. Não é o nome Batista. Ah, eu sou assembleiano. Não, eu sou presbiteriano. Não, você tem que falar, eu sou servo de Yah. Eu sou um Yaldim e levo o nome do seu filho. Yahshua. Esse é o nome que eu defendo até morrer. Se você defender uma bandeira errada, meu amigo, você está lascado. Lá Elias mostrou que nome falso, o que deu? Morte para os servos da Jezabel. Ele falou, vocês vão clamar a Baal, aí, o nome do Deus de vocês, e eu vou clamar o nome do meu Criador. Quando eles clamaram por Baal, nada aconteceu. Baal é Senhor no hebraico. Mas quando ele clamou pelo nome Yah, fogo caiu do céu para mostrar que aquele era o nome verdadeiro. Então, nós temos que colocar sobre o altar
e distinguir qual é o nome verdadeiro e qual é o nome falso. Eu sou o verdadeiro e você não negou o meu nome. Yahshua é o verdadeiro, Jesus é o falso. Se você vai até Jesus, você se torna uma prostituta. E a prostituta não vai comparecer diante de Yahshua para casar com ele, porque o sumo sacerdote só pode casar com uma igreja virgem. Entenderam, irmãos? É isso que é ser virgem. É não adorar a Trindade. Adorar a Trindade é adorar três deuses. Você está debaixo de idolatria. Adorar a São Sebastião, a Santo Antônio, a Maria, a São Pedro, adorar esses ídolos. Você foi após um ídolo. Você saiu fora, você se tornou uma prostituta. Você não pode ter outro como marido, como esposo, como salvador, como redentor, a não ser Yahshua ou Machia. A vontade do Criador é que todo tipo de homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Altíssimo, Yahweh, e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahshua, o homem. Na sua Bíblia Almeida está Jesus Cristo, homem. Está fora? Entendeu, irmãos? E quando fala, mostrando, o que ele está mostrando? É Yahshua, homem. Yahshua é 100% homem. Jesus Cristo não. Jesus Cristo é Deus que se encarnou e veio na terra. É outro Machia que está sendo pregado pelas denominações evangélicas, pelos pastores, pelos padres, que está colocando a igreja na posição de prostituta. E prostituta, Yahshua não vai receber lá. Ele não vai colocar uma vestidura branca em uma prostituta. E vai colocar as vestes brancas na sua igreja, fiel ao seu nome. Por isso que ele falou, Paulo é um vaso escolhido para levar o meu nome. E ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Então, irmãos, eu vou até, já estou encerrando aqui, mas eu vou ler aqui, eu gostaria de ler aqui, ó. Apocalipse, capítulo 19, para nós encerrar. 19, versículo 7 diz assim. Aqui diz assim. Versículo 6. Não, versículo 7. Alegremos-nos e exultemos, demos glórias ao Criador, porque estão para realizar-se as núpcias do Cordeiro. A outra tradução vai dizer assim, porque estão para se realizar o casamento do Cordeiro. Essa tradução boa, que é igual essa que eu tenho aqui, uma pequenininha, essa aqui, ó. Vai lá. Porque está para realizar-se o casamento do Cordeiro. E a sua noiva, então a tradução vai traduzir esposa, a tradução melhor é noiva. E a sua noiva já está pronta, tá vendo? Concederam-lhe vestir-se com linho puro, resplandecente. Aí, ó, é uma veste branca, pura, vai ser colocada na noiva. Pois o linho representa a conduta dos puros. Aqui está a conduta dos santos, a conduta dos puros. Tá vendo? Então aqui diz, a seguir disse-me, escreve, feliz daqueles que foram convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. Tá vendo aí? E acrescentou, estas são as verdadeiras palavras do Criador. Então, aqui está falando que vai ter um casamento e que a igreja vai estar pronta na hora certa, ela vai estar pronta para poder casar com Yahshua. Por isso que no livro de Efésios fala, ele morreu e se entregou por ela. E ele está trabalhando nela para deixar ela no ponto dela ser apresentada a ele como uma virgem pura, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum. Vai estar vestida de véu e grinalda, vai estar totalmente resplandecente na presença de Yahshua, diante do trono do Eterno, e todos os convidados ali, que são os anjos, assistindo esse casamento acontecer. Então, tem um casamento para acontecer. E esse casamento vai ser realizado no céu. Deixa eu só ver outra passagem aqui. É só essa passagem mesmo que eu gostaria de ler. Então, o que é que acontece, irmãos? Eu já lancei um vídeo onde eu falo que as nossas vestes, ela está sendo preparada agora. No livro de Apocalipse, no livro de Salmos 45, fala que as vestes da noiva, ela é tecida com ouro, bordada com ouro. Ela é bordada com ouro. As vestes da noiva é bordada com ouro. Para quem sabe aí, bordado, o bordado é feito com uma agulha de crochê. Um bordado é feito com uma agulha de crochê. A agulha ali representa o sofrimento. Ela está sendo bordada com ouro, com tecido de ouro. O ouro representa a natureza do Pai. É o Eterno, por meio de Yahshua, trabalhando a sua natureza em nós, para que nós possamos ficar idênticos ao seu Filho. Porque só vai voltar para Yahshua aquilo que saiu de Yahshua. Por exemplo, Eva, Adão viu todos os animais, nenhum dos animais serviu para ser sua esposa, porque nenhum tinha saído dele. Mas quando o Eterno trouxe um sono sobre Adão, tirou da sua costela, tirou uma das suas costelas
e da própria costela dele, o Eterno fez uma noiva para ele. Lá para ele, edificou-lhe uma noiva e trouxe perante ele. Então, só vai voltar para Yahusha aqueles que saíram dele. Ou seja, aqueles que Yahusha foi trabalhado neles. É que vai voltar para ele, que é a sua noiva. Ele não vai aceitar lá, como, por exemplo, se apresentasse uma vaca lá para Adão, Adão não ia receber a vaca como a sua esposa. Se colocasse uma ema ali, ele não ia receber. Se colocasse uma cabritinha ali, ele não ia receber. Uma ovelha, ele não ia receber. Por quê? Porque não era compatível a ele e não tinha saído dele. Mas Eva, quando foi apresentada para ele, ele falou, esta sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ou seja, ela saiu de mim. E Yahusha, então, está olhando e falando, aqueles lá estão... Eu estou sendo produzido neles. Eles estão saindo de mim, estão sendo gerados, e Yahweh está gerando seus filhos através de Yahusha. A sua esposa, então, está sendo formada idêntica a ele. Ela é idêntica a Yahusha. Por isso ela vai ser levada perante ele. A prostituta não tem condição alguma, porque ela está invocando para outro nome e está buscando em um ídolo. E, então, falando aqui das vestes bordadas, voltando aqui falando das vestes bordadas, as agulhadas nas vestes representam o sofrimento que você sofre por pregar o nome verdadeiro. Paulo, Yahusha falou, ele é um vaso escolhido para levar o meu nome. E agora ele vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Os apóstolos apanhavam pelo nome verdadeiro, Yahusha. Eles eram presos por esse nome. No livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 8 e 9, ali Paulo fala assim, Shaul fala assim, eu desejo me tornar participantes no sofrimento de Yahusha, para poder obter a superior ressurreição. Ou seja, para me se tornar parte da sua noiva fiel, que há de casar com ele. Você quer casar com Yahusha? Você, então, tem que sofrer pelo nome de Yahusha, pregar esse nome e sofrer por esse nome. Você não pode correr do sofrimento. É através do sofrimento que o seu vestido vai ser terminado. E quando o seu vestido estiver totalmente bordado e terminado, o arrebatamento já está acontecendo e você vai ser levado para poder estar na presença do Eterno e casar com o noivo, casar com Yahusha. Aí sim, essa é uma igreja virgem. Para encerrar, vou ler Apocalipse 14, onde diz assim, 14, versículo 1. Já li demais essa passagem aqui, mas vou ler mais uma vez. Tive depois dessa visão, eis o Cordeiro, estava de pé sobre o Monte Sião com os 144 mil, que traziam na sua fronte o nome dele e o nome do seu pai, Yahusha. Aí vem. E ouvi uma voz que vinha do céu semelhante ao fragor de muitas águas. Tal. Pega o versículo 3. Cantavam um cântico novo diante do trono, dos 4 seres viventes e dos anciões. Ninguém podia aprender o cântico, exceto os 144 mil, que foram resgatados da terra. Estes são os que não se contaminaram com mulheres. Mulheres, denominações evangélicas. Mulheres aqui são igrejas. Não se contaminou com mulheres, com igrejas. São virgens. Estes seguem o Cordeiro aonde quer que ele vá. Estes foram resgatados dentre os homens como primícias para o Criador e para o Cordeiro. Na sua boca jamais se achou mentira. São íntegros. Na sua boca, o que significa não se achou mentira? Não invocou os ídolos das nações. Não invoca Jesus. Não invoca Deus, que significa Zeus. Não invoca nenhum desses ídolos. Só invoca o nome verdadeiro. Yahusha. Na sua boca não se achou mentira. Só prega o nome verdadeiro. Não está pregando mentira. Pregar Jesus Cristo é pregar mentira. Invocar esse nome é invocar uma mentira. Porque ídolos na Bíblia é chamado de mentira. Tem pé, mas não anda. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Está escrito no livro de Salmo. Então é uma mentira. Não é um ser humano. É um boneco. É um ídolo. Então, irmãos, vou colocar na tela aí, se o irmão tiver aí, o rodapé da Bíblia de Jerusalém e estou encerrando. Só para os irmãos verem o quanto é tremendo. Está marcado de rosa aí, ó. Rosa choque aí. Os irmãos vão ver na tela, o irmão vai colocar aí, nós vamos estar encerrando. Deixa eu estar bebendo água aqui. Aí, se o irmão quiser aproximar, tiver como, eu vou ler aqui, ó. Vou ler na minha Bíblia aqui. Aqui diz assim, ó. Os 144 mil foram resgatados. São íntegros e fiéis. Rejeitaram a idolatria. Rejeitou Jesus e a Trindade. E podem ser, tá vendo aí? Tá vendo aí? Podem ser noivas do Cordeiro. Então tá aí, ó. Aí citou 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2. E Apocalipse, capítulo 19. Aí, ó. Pode se tornar a noiva do Cordeiro, por quê? Porque rejeitou a idolatria. Rejeitar a idolatria. Os 144 mil aí são os vencedores. É a igreja fiel. É
a igreja de Filadélfia e todos os crentes que se tornaram vencedores em todas as eras. Eles estarão qualificados para poder casar com Yahweh. Espero que os irmãos tenham entendido esse estudo aí. Vai mais essa live para os irmãos aí. Manda para frente aí, distribui aí, manda para os pastores, para eles ganhar o entendimento que está na condição de prostituta e não de uma igreja virgem. Serão deixados para trás porque não estarão qualificados como uma igreja virgem para casar com Yahweh. Estão debaixo de idolatria, adorando a Jesus e a Trindade. Shalom de Yahweh para os irmãos.